Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Para você que está chegando aqui agora, o Pode Ser é um podcast voltado para mulheres, onde a gente fala sobre sabedoria, entretenimento e também realizações. E hoje a gente está com uma convidada maravilhosa. E para você que nunca ouviu falar sobre carreira internacional, fica nesse vídeo porque hoje a gente vai falar sobre isso, diretamente de Barra Velha para o mundo. E antes de eu apresentar a nossa convidada, eu gostaria de agradecer todos os nossos patrocinadores que fazem acontecer esse podcast. Então, um grande abraço a todos eles. Vai ter o arroba deles durante o vídeo e também cupom de desconto, tá? Mas já adianto para vocês, que é o Para Elas, que tá sempre me deixando aqui bela com essas semijoias. Também a Neia Boutique arrumando todos os meus looks. O pessoal da Criativa Arts Tati também, que faz as nossas canecas e todos os brindes das nossas convidadas. E também o pessoal do Old Rock, que está sempre patrocinando a gente, trazendo aí várias delícias para os nossos episódios. Então, com vocês, apresento a nossa grande convidada. Então, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada por aceitar nosso convite. E vou passar aí para você se apresentar para o pessoal. Bom, meu nome é Ana Torrizella. Gostaria de agradecer primeiramente a Maitê por esse convite muito especial e me apresentar um pouquinho. Eu sou natural de São Paulo, mas já estou aqui em Barra Velha há 12 anos, né? E trabalho na área da beleza, mais especificamente com a área de cílios, né? E tenho aí quase 9 anos de carreira. Uau. E carreira nacional e internacional, que é um dos temas que a gente vai falar hoje aqui. Sim, com certeza. Inclusive, a gente tá bem chique, tá? Porque a Ana está fazendo uma live, gente. Tá com o celular dela ligado, então estamos ao vivo pela primeira vez. Dando um spoilerzinho, Dando um vocês aí da live estão spoilerzinho. vendo. Vou falar com o pessoal da live aqui, porque a gente tá gravando, né? Mas a gente vai dar uma atençãozinha pra eles ali. Então, quem tá chegando aí na live, fique aí um pouquinho com a gente, que vocês vão receber alguns spoilers. Mas logo teremos o vídeo aí no ar também, Teremos o né, vídeo Ana? oficial aqui, né? E, nossa, Maite, eu fiquei muito feliz, como eu comentei contigo, né? De esse podcast estar sendo em Barra Velha, que é uma terra que eu vim pra cá, resolvi montar a minha vida aqui, amo esse lugar e eu tô muito feliz de estar podendo participar de algo que com certeza vai contribuir no crescimento da cidade. E foi muito engraçado, né, Ana? Porque a gente criou uma conexão e você trouxe exatamente sobre isso, né? Aham. Sobre ter todo esse movimento de uma carreira que foi, né? Foi não, está sendo internacional e que hoje tu escolheu Barra Velha, Sim. né? Que é uma cidade pequenininha, né? Aos nossos olhos, está crescendo, mas que traz muitos confortos, né? Tipo assim, Sim. muita praticidade, né? E tu contou um pouquinho, conta pra essa galera, né, que muitas vezes parece ser algo tão distante, né? Essa questão da carreira. Eu acredito que algumas pessoas aqui da cidade já te conheçam, né? Mas hoje elas vão conhecer um pouquinho mais. Então, se você quiser trazer para nós como que foi esse início, né? Saindo de Barra Velha, como você veio para cá e adotou, né? Essa cidade, assim como eu, que também não sou daqui, sou paulista, mas que trouxe, né, todo esse movimento na tua vida e de inspiração para mais mulheres também, né? Sim. Bom, vamos começar do começo, assim. Gente, primeiro, antes de falar, entrar ali sobre, vou falar um pouquinho da minha carreira. Eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Muitas vezes, Maite, eu ouço as pessoas falando assim, eu sou de uma cidade pequena, ou nossa, que Barra Velha, é pequeno, tal. E, na verdade, a gente tem que destravar um pouco, né? Porque a cidade, ela não te impede de fazer nada. Muito pelo contrário, você pode trazer coisas maravilhosas para a cidade e ser inspiração de muitas coisas. Eu alcancei aí muitas viagens, que logo eu vou falar quais países eu já fui, mas e eu saí daqui com a carreira que eu construí em Barra Velha, eu fui visada por empresas internacionais. Então eu fiquei muito feliz e eu acho que as pessoas vejam que o fato de vocês estar numa cidade pequena ou não ter todos os recursos possíveis não é impedimento de nada. Você pode fazer uma brilhante carreira por aí. Mas vamos lá. Há 12 anos atrás, em 2012, 2013, eu resolvi largar a minha vida em São Paulo. Eu trabalhava num hospital. E muitas pessoas não sabem dessa parte, mas eu trabalhava no hospital. E eu decidi me mudar para Santa Catarina, mais especificamente para Barra Velha.
para ter um pouco mais de tranquilidade, uma qualidade de vida melhor que São Paulo não proporcionava. Sim. Né? Aqui era seguro, era mais tranquilo, as pessoas se conheciam. Então foi uma decisão mesmo assim de buscar uma qualidade de vida. Quando eu vim para cá, eu ainda trabalhava em empresas. Trabalhei na Van, inclusive, trabalhei em algumas empresas aqui. E em 2015 eu saí para trabalhar na área da beleza. E no começo, como muitas, a gente não tem uma cartela de cliente. Então foi muito difícil ali. Eu acho que eu levei pelo menos um ano para começar a formar uma clientela. Então, assim, quem me conhece de antigamente sabe que eu andava com uma maletinha em Barra Velha, com um monte de potinho de cílios, e eu ia em várias estéticas oferecendo meu trabalho. Então, cada dia da semana eu trabalhava em um lugar e atendia também muito a domicílio. Eu tinha uma maca portátil, eu colocava dentro do carro e ia. Inclusive, quem falasse assim, eu tenho uma cliente aqui em Pissarras, eu falava, eu vou, tô precisando de dinheiro, eu vou trabalhar. Então, no começo, assim, eu falo assim que demorou um ano, até um pouquinho mais, assim, eu acho que de 2017 para frente, realmente, que eu comecei a ver uma carteira de clientes mais assíduas. Demorou ainda mais porque naquela época, como eu trabalhava com cílios era uma grande novidade. Então, muita gente ainda não gostava muito de cílios. Eu falo assim, as minhas clientes eram bem guerreiras. Porque era um cílio ruim, feio. A gente colocava um esparadrapo aqui debaixo do olho da cliente, fazia uma depilação gratuita, inclusive, né? Mas ao longo que as pessoas foram conhecendo, gostando, quem coloca cílios acaba se sentindo maravilhosa, uma transformação. E eu gostei muito dessa parte, de transformar a autoestima das mulheres, ela se olhar no espelho e ela se gostar mais, né? E é muito verdade isso, tá? Porque eu provei disso, isso é prova viva. Inclusive, ela acabou de me falar, gente, que ela nunca tinha colocado cílios, tá? Então, assim... Tô me achando. Parece assim, mesmo sem maquiagem, você falou assim, nossa, parece que eu tô maquiada. Meu amor, eu acordo bela, tô assim, ó, radiante. E aí, depois eu fui trabalhar num lugar fixo, que foi na SUS, inclusive. Fiquei 2 anos lá. E aí veio a minha parceria com a Jaque, que é minha eterna sócia. Beijo, Jaque. Logo te chamaremos. E eu trabalhava numa salinha muito pequena, muito pequenininha. Eu queria ampliar, queria crescer. Tive a ideia de realmente montar um lugar. E eu tinha minha parceira de porta ali, né, de divisória, que era a Jaqueline. E nós montamos a Renove aqui em Barra Velha, que... graças a Deus foi bem conhecida, foram quase 6 anos de história com o estúdio, e lá dentro a gente viveu uma vida, uma história toda. E a gente montou a Renove no final de 2017. Nessa época, eu tive que aprender várias coisas, como ser uma empresária, que é muito difícil, fazer contabilidade e fazer principalmente o marketing, que eu acho que foi aí que as coisas começaram a caminhar. Porque, gente, eu gastei tanto, eu e a Jaque, gastamos tanto para montar o estúdio, que literalmente, a gente trabalhava o dia inteiro para pagar a conta à noite. E naquele ano ali de 2018, a gente tinha que fazer muita propaganda, a gente tinha que ter agenda cheia. Então, eu comecei a me antenar mais, eu sempre fiz muitos cursos, participei de muitos congressos, porque eu via, já olhava para o mercado internacional com um desejo, né, de ver como é que as gringas funcionavam e tudo mais. E eu olhava e falava assim, nossa, meu cílio não fica igual o dela. Aí eu ia atrás de curso, ia atrás de congresso. E aprendi muito sobre marketing. E comecei a colocar isso em Facebook, Instagram, tudo. E foi onde teve um divisor de águas na minha vida completamente. Que foi quando eu recebi a minha primeira proposta internacional. Olha só. Sim, gente, nesses anos da parte internacional tem anos de história, tá? A gente tá fazendo um breve resumo, mas assim, foi quando teve a minha primeira proposta. Fiquei com medo? Fiquei, Maitê. Quando a pessoa veio e falou a primeira vez comigo, eu juro que eu pensei, eu brinco, né, até hoje, que eu falo assim, eu falei, eu desapeguei dos órgãos e fui. Porque foi uma coisa assim, será que é real? Será que não é real? Mas a gente foi conversando e teve a primeira proposta, aonde eu fui trabalhar com cílios em Dubai. Uau! E eu já tinha vontade de ir para fora do Brasil, eu já olhava esse mercado, mas eu sempre pensava que eu,
numa cidade pequena. Eu abri mão de São Paulo, que era uma cidade grande. Uma cidade pequena. Eu fazia inglês, mas naquele ano eu tinha parado, porque eu estava pagando muita conta ali do estúdio, tudo. Não teria possibilidade de eu ir para fora trabalhando. Eu achava, principalmente, eu me boicotei muito no começo, que quem ia para fora trabalhando era um contador, um engenheiro, uma pessoa super formada, né, que ia trabalhar numa empresa mega grande, alguma coisa nesse sentido. Que eu jamais imaginei que uma empresa iria olhar os meus trabalhos e arcar com as minhas despesas e me levar para outro país para trabalhar. Não imaginava isso. Então, quando veio a primeira proposta, realmente, assim, fiquei com receio, consultei várias pessoas para ver se isso era verídico, mas foi assim, eu falei assim, cara, eu vou. Nem Me que jogar. seja para mim voltar no outro dia, mas eu vou, porque vai ser uma experiência. Eu queria aquele carimbo no passaporte. Então, assim, eu falei, pô, para Dubai ainda, né? Um status, né? Que a gente ouve falar de Dubai e tudo. E aí eu embarquei. E foi assim, a primeira proposta, assim, eu fiquei com receio. Eu lembro que eles fizeram a proposta. E a gente, tipo, início eu fiquei meio assim, acabei não aceitando. Passou algumas semanas, eles entraram em contato de novo. Eu falei, não, agora eu vou. E foi tudo em termos de 15 dias eu tava viajando. Então foi surpresa para as minhas clientes, para minha família, para todo mundo. Assim, eu falei, gente, eu vou para Dubai. Estou indo. Tô com a mala, estou indo. E também foi muito difícil, porque quando você fala lá em 2018 sobre carreira internacional, não havia muitas pessoas que viajavam, e a maioria que viajava não dividia essa informação. Então a gente ficava sem saber como é que seria. Quanto de material a gente leva? Como é que seria a rotina de trabalho? Será que as clientes são boas, são legais, não são? A questão da língua, tudo, a gente já sabia que teria que falar inglês, mas será que é inglês o tempo todo mesmo? Será que é assim? Não tinha pessoas que partilhavam da vida dela no Instagram, era tudo muito fechado. Quem viajava geralmente não compartilhava. E aí a gente ficava meio perdida. Então, o meu primeiro dia, assim, eu falo que foi muito terrível, porque eu tava totalmente perdida no aeroporto, eu não sabia por onde eu ia, por onde eu entrava, um aeroporto de Dubai gigante. E uma saga para encontrar aquele motorista para mim poder ir, né, para onde eu deveria ficar. Então, assim, foi bem assim, bem assustador, digamos assim. E tem uma coisa que é engraçada, eu vou falar dos perrengues também, tá, gente? Conta os perrengues chiques que a gente gosta. Os perrengues. Vocês aí da live, eu vou contar só esse perrengue, depois a gente vai parar essa live aqui. Que lá em Dubai, eles têm um traje branco, uma túnica branca que os homens costumam usar, e as mulheres a burca preta. E é um costume deles. Só que eu não entendia isso. Ninguém me explicou que isso era tradicional de Dubai. Aí eu achava que era tudo homem-bomba. Então vinha um homem de túnica branca, eu atravessava a rua. E aí daqui a pouco vinha outro e eu atravessava a rua de novo. E aí eu ficava pensando assim, eu falei, gente, quanto homem-bomba tem aqui, isso aqui vai explodir. E eu cheguei a ficar tão apavorada que eu corri pro apartamento. Porque eu falei assim, gente, não dá pra sair da rua. Eu, mãe, pelo amor de Deus, isso aqui é uma loucura. Enfiaram uma furada. Mas assim, olha o pânico. Sim. E assim, a falta de instrução, a falta de conhecimento que me causou isso. E aí, eu fui dormir. No outro dia eu falei, cara, era tudo que eu queria. Eu queria viajar. Eu queria uma oportunidade. Por que eu tô desperdiçando a oportunidade que foi me dada? Eu não pedi por isso? Então eu falei assim, não, eu vou fazer jus a isso. Independente de como vai ser isso, eu preciso botar minha cara a tapa. E aí eu fui. Eu falei, aí foi a hora que eu perdi o medo. Mas eu fiquei uma semaninha ali com bastante medo. Então, assim, no começo, realmente, eu tive muito medo e muitas travas e falta de informação. E aí, essa primeira semana, depois, assim, eu virei a chave e falei assim, não, vou fazer isso aqui acontecer, eu quero tirar o melhor dessa temporada. E foi quando eu tive a oportunidade de atender várias pessoas e também uma outra proposta que veio ir para o Egito. Olha só, uau! Então, de Dubai, eu já fui para o Egito. E no Egito eu fiquei 4 meses já. Já peguei um pancadão assim de 4 meses. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem.
E tu já foi, assim, se acostumando com... Não, Como é que foi esse negócio, mulher? Pelo amor de Deus, conta pra gente. eu iludida, porque assim, gente, Dubai, gente, não faz frio. Então, eu tinha levado um casaco. Quando eu cheguei no Aham. Egito, o Egito faz frio, tá? O Egito faz frio no inverno. Eu cheguei, tava 4 graus. Eu já morri de frio no aeroporto. Alguém me socorre, porque não dá pra comprar roupa no aeroporto. Aí, eu já, assim, nos primeiros dias já foi, assim, difícil. Eu peguei uma equipe no começo ali, porque aí no Egito tinha equipe. Na equipe eram russas e sérvias. Uhum. Naquele primeiro começo ali, eu era a única brasileira dessa equipe. Então, assim, eu não falava tão bem inglês. E aí eu tinha que me comunicar em inglês no trabalho e em casa. Uhum. E as outras nacionalidades, elas não são tão amáveis quanto as brasileiras. A gente Olha não tem só. esse lado materno. Então, muitas vezes eu perguntava assim, e onde que fica o mercado? O pessoal, eu me virei, você se vira. Onde fica uma farmácia? Olha, a gente teve que aprender, você também vai ter que aprender. Então, assim, foi muito solitário no começo. E tu ficava entre mulheres, é isso? Entre mulheres, só mulheres. Só mulheres. Tipo, Era uma numa equipe. casa. Numa casa, eles tinham um apartamento pela empresa, né? Aham. Onde a gente tinha vários quartos. Então, ficava 2, 3 pessoas em cada quarto. E aí o quarto, assim, a casa tinha tudo. Em Uhum. relação a isso, eu só precisei levar as minhas roupas pessoais e o material. Que naquela época, né? Hoje a gente tem Era mais. era mais restrito. Aham. Os países árabes, eles não são países que têm uma cultura estética muito avançada. Então acaba que eles não têm muito material por lá. Então, na época, a proprietária pediu para mim levar bastante material. Eu levei muito material do Brasil. E eu também não tinha noção para quem perguntar, então eu levei muito material mesmo, assim, tipo, Uhum. muito material. Uma mala praticamente era de material. Porque eu não tinha muita referência. Sim. Eu falava assim, bom, eu não sei exatamente quando eu vou voltar, né? Porque eu Uhum. queria sair, eu queria ver o máximo de países que eu podia fazer. Já tá lá fora mesmo, assim vai. E também não sabia quanto que eu ia gastar de material, porque eu ainda não tinha essa noção. Por mais ali que eu tava, foi em 2018, por mais que eu já tivesse 3 anos de caminhada com cílios, eu não tinha esse discernimento de saber, olha, eu gasto tanto para fazer tantas clientes. Sim. Ia faltando, eu ia comprando, porque aqui no Brasil, todo lugar, a um correio de distância, você tem material. Uhum. E quando a gente vai para fora, tem países que não tem material. E aí você tem que calcular o quanto de clientes você vai atender e o quanto de material você vai levar. E ninguém me explicou isso no começo. Então eu falei, Marinheiro de primeira viagem. nossa, muito, 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 muito. Então eu levei muito material. Então eu falei assim, se quiser daqui para lá, para cá, vamos embora. E aí essa casa era toda equipada, era um apartamento, então, tipo assim, tinha fogão, geladeira, micro-ondas, forno, máquina de lavar, cama, lençol, tudo que compõe uma casa eles tinham. Inclusive, quando eu cheguei, que eu senti muito frio, eu pedi um aquecedor Uhum. e eles enviaram, pedi cobertor, eles enviaram. Quanto a isso, eu não tive problema nenhum. Bem acessível, então. Bem acessível, bem Uhum. acessível. Nesse ponto, sim. O que foi difícil, e eu acho que até hoje a maioria das profissionais estranham quando vai para outro país, é em relação às clientes. Uhum. Porque a gente está acostumada a construir nosso público no Brasil, no nosso estúdio. As clientes vão muito pela familiaridade com você. Sim. Ela se identifica com você e ela te procura. Quando você é contratada de uma empresa no exterior, elas vão pela empresa, não por você exatamente. Ela vai pelo seu Sim. trabalho, Depois que ela conhece. mas inicialmente ela vai pela fama da empresa, pelo marketing que a empresa faz. Então é diferente a tratativa, é distante. Entendi. Não é aquela cliente que chega, abraça, beija, ai meu Deus, como é um que tá a negócio mais família? frio, assim, tipo, mais vem, frio, faz mais e distante. tchau. Depois que ela te conhece, ela passa a ser a sua cliente amiga. Uhum. Mas inicialmente ela não tem familiaridade e as outras nacionalidades, como eu falei no início, não é tão maternal. Então não é tão agregador. E isso as pessoas sofrem muito. E outra questão é a diferença de cliente. Uhum. Porque hoje aqui no Brasil a gente tem uma referência de apresentadora de televisão, de uma atriz, de uma blogueira. A gente tem uma etnia brasileira, né, que é uma miscigenação e tudo mais. Então, aqui no Brasil, a gente tem, no Brasil em geral, né, no Nordeste, a gente tem
uma tricologia de fio, no sul a gente tem outra, em São Paulo outra, dependendo da região, mas a gente, na maioria, a gente consegue se dar muito bem, a gente é bem flexível em relação aos trabalhos. Quando a gente vai para outros países, a etnia é bem definida e é diferente do que a gente está acostumado. Então, por exemplo, eu nunca tinha atendido uma árabe. A referência de beleza dela é de uma maneira, ela admira as atrizes dela, ela admira as blogueiras dela, ela admira a cultura dela. Então tu tinha que pegar referências ali pra entender. Tudo. E eu tive que fazer isso na primeira semana de trabalho. Então, Uau! Então eu falei assim, meu Deus do céu. E elas vinham com umas fotos de umas atrizes e eu falava assim, quem que é essa pessoa que eu nunca vi na vida? Então, assim, não, e totalmente oposto do que a gente gostava aqui no Brasil. Porque a referência é outra, a cultura é outra. Né? E aí, quando chegava aquele olho, principalmente a árabe, ela tem muitos cílios. Então, aquele monte de camada de cílios, para quem é leste vai entender que tinha 5 camadas de cílio, tá? Então, tinha aquele monte de cílio. Eu falava assim, meu Deus, eu tô tão acostumada com a minha descendência alemã lá em Barra Velha, que é poucos cílios e aqui é muito. E ela pedindo uma coisa, pedindo outra, totalmente diferente. Então, essa adaptação, ela foi muito difícil no começo, porque você tá adaptando a comida ao fuso horário, a uma rotina diferente, de repente uma cliente totalmente diferente. E hoje, né, eu sou mentora de desenvolvimento de carreira e eu comento muito com as minhas alunas o seguinte, que o primeiro mês é o mês de guerra. Tem que estar preparada. Tem que estar preparada. Por que é o primeiro mês é o mais difícil? Exatamente pela mudança que você tem do seu comodismo aqui no Brasil, no sentido de estúdio, família, amigos, de você ter aquelas relações familiares onde você tá um dia triste, você chama a sua amiga, vai tomar um café, vai num barzinho, vai em algum lugar, vai numa loja, tal. E quando você se muda para um país, possivelmente você vai sozinha. Você já não tem esse recurso das amizades. Você vai falar o tempo todo outra língua. Então a sua cabeça vai cansar bastante. Você vai ter que se adaptar a uma nova comida, porque nada do que a gente tem aqui, inclusive não tem nos outros países. Então você vai sentir falta da sua comida e vai ter que adaptar uma nova. Geralmente você no começo sofre com isso. O sono, né? Porque você tá às vezes 6 horas, 8 horas à frente do Brasil. E a questão do trabalho, que você está acostumada a fazer de uma maneira e você vai ter que adaptar o seu resultado a uma nova cliente. Então, os primeiros 30 dias, eu falo assim, aos 30 dias... É a prova de fogo. É a chicotada aqui, ó. E eu acho que tem que estar com uma questão de gestão emocional bem alinhada, né, Ana? Porque quando tu fala assim delas terem uma outra cultura que não é tão maternal, né, a pessoa talvez que esteja uma questão assim de rejeição, ela vai sentir muito isso, ela vai achar que tudo é por causa dela e não é nada dela, né? Você sabe que uma das coisas que eu mais recebo, que comigo, particularmente, como eu não tinha outras brasileiras, então assim, eu apanhei muito, mas eu falei, bom, eu não tenho pra quem chorar, vai ser assim. Mas hoje, eu tenho minhas alunas, elas têm eu como recurso de vir conversar comigo. E um dos maiores relatos que eu recebo é o seguinte, nossa, ela falou muito grossa comigo, porque o inglês, ele é seco. E é o inglês traduzido do árabe, por exemplo, então, olha que só. é muito mais diferente do que o nosso. Então, assim, não tem aquela coisa, oi, meu amor, tudo bem, mandei um emoji. Não tem, não existe. E o inglês, ele é seco e ele é direto. Então, a pessoa às vezes acha que o gerente tá sendo grosseiro, ou tá sendo ríspido. Ai, acho que não gostou do meu trabalho e tal. Não, é uma coisa, tipo, ele só está cultural. Falando. Então, assim, a gente é muito materno. A gente agrega. Olha, coisa boa, viu? Tô ouvindo brasileiras. Nós somos, não é à toa que somos o Brasil do amor. Do porque requebra. A gente pega aquela pessoa assim, ai, você fala português? Ai, não, vamos marcar, vamos combinar alguma coisa e tal. E nos outros países não tem isso, não tem, né? Então, assim, voltando lá, nessa experiência que eu tive primeiro, assim, eu falo assim, eu apanhei bastante até conseguir entrar, mas também foi o meu divisor. Porque foi aonde que eu falei assim, nossa, a minha carreira, os cílios
né? Eu tinha largado tudo em São Paulo, vim pra cá, tal. De repente me encontrei nos cílios e me levou pro outro lado do mundo. Já estava ali no meu segundo país em pouco tempo, aprendendo inglês, me desenvolvendo em outra língua, e eu falei assim, nossa, né? Com o meu trabalho, eu saí da cidade lá de Barra Velha, eu tô do outro lado do mundo, né? Através do meu trabalho. E eu falei assim, não, cara, isso é muito poderoso. Isso é uma coisa, assim, incrível. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas não enxergam o potencial que ela tem. Ah, mas eu só faço cílios. Ah, eu só faço cabelo. Ah, eu só faço sobrancelha. Não, você pode transformar muitas vidas. Porque a mulher, ela quer ser bonita em qualquer lugar do mundo. Então, existe um mundo de possibilidades por aí, né? A mulher, em qualquer lugar do mundo, ela quer ficar bonita. E a área da beleza, ela é uma área que ela vem crescendo muito nessa parte. E a beleza brasileira vem crescendo muito. Eu acho que principalmente pós-pandemia, a gente expandiu muito no mercado internacional. Mas voltando lá, que eu falei pra ela que eu ia falar da minha trajetória. Então, aí eu fiquei esse tempo aí no Egito, né? E voltei pro Brasil. Maitê, quando eu voltei, era uma loucura. Muita gente passava lá no estúdio, assim, só pra tomar um café. Eu falei, e aí? Trouxe um shake de lá? Quero saber de novidades. O que aconteceu, tal. Porque aí eu vi o quanto o internacional também era algo que chamava a atenção das pessoas. Traz uma referência, uma autoridade. Uma autoridade. Aquela coisa assim, nossa, o que ela faz que ela viajou, né? Então, eu vendi mais cílios, vendi mais cursos. Eu tive que aumentar o meu preço na época, porque tinha uma demanda muito alta. Eu tive que aumentar até a minha equipe de cílios na época, porque eu tinha uma pessoa comigo, depois eu tive que acrescentar mais pessoas na equipe. Então, assim, eu falei assim, nossa, o que aconteceu? Né? Eu passei 4, 5 meses fora, quando eu voltei, estava totalmente mudado. Eu tinha virado uma referência. E eu falava assim, nossa, eu demorei para administrar isso, entender o que era isso. E ao mesmo tempo que eu me deslumbrei com a parte do internacional, de tipo, nossa, um dia eu quero conhecer lá fora, eu quero um carimbo no meu passaporte, eu quero ter essa vivência, eu queria muito, tipo, viajar. Ter essa experiência, né? As pessoas também valorizavam esse mercado, tipo, você tá vindo lá de fora, você foi contratada lá fora. Então eu falo, hoje você quer ir para fora trazer, você vai trazer toda uma cultura que muitas pessoas valorizam também. Então a carreira internacional, ela também proporciona que a pessoa expanda o mercado dela dentro do nacional. Então quando eu voltei, realmente fez um boom. Eu aumentei ali a minha clientela, aumentei os meus valores, aumentei de dar curso, que eu não dava tanto curso na época. E aí, meio que todo final de semana a gente estava fechando pessoas. Enfim, aí fui pro Egito novamente, voltei. Eu ia no começo para ficar a temporada de 3 meses. No primeiro eu fiquei um pouquinho mais de tempo, né? Porque emendou ali com o Dubai. Mas depois eu ia de temporada de 3 meses. E depois eu recebi uma proposta para ficar 1 ano. Que se tornaram 2. Nunca mais saí. E aí, né? Mas foi assim, a empresa tinha me feito uma proposta para ficar no Egito, né? Tanto é que eu passei a minha pandemia toda, eu estava fora, eu estava com residência no Egito. A empresa gostou do meu trabalho e também começou a mudar algumas coisas também na minha vida, que foi eu indicar pessoas, eu recrutar pessoas. Foi nesse momento também que eu abracei mais uma questão. Pera, calma. Calma aí. Só para essa mulherada entender a dimensão desse negócio. Toda aquela trajetória tua, vamos dizer, de dor, de aprendizado, na raça, vou ter que aprender, vou ter que entender essa língua, vou ter que entender essas pessoas, fez com que, além de você ter referência já na tua área, te trouxesse uma outra possibilidade. De aprender, de trazer esse aprendizado para pessoas que queiram fazer essa... Sim. Olha só, estão vendo? Como vocês veem que assim, ó, uma oportunidade ela vai puxando a outra. A gente nunca sabe de qual lado que as oportunidades estão vindo.
Então, assim, se eu tivesse tido aquela primeira semana que eu te falei que muito ruim, Uhum, e eu tivesse tivesse disso. falando assim, nossa, cara, não quero ficar aqui, tudo é muito diferente, muito louco, eu tô apanhando pra caramba e tal, e eu tivesse ido embora, eu não teria as outras oportunidades. E não estaria chegando aonde eu estou hoje. E graças a Deus eu estou muito feliz com a minha carreira. Mas assim, eu não teria chegado tão longe. Então, assim, em 2019, quando eu estava retornando para o Brasil, a empresa falou assim: olha, Ana, a gente gostou do seu trabalho. Você tem mais lashes para indicar? Inclusive, gente, deixa eu falar para vocês. Tem uma chamada Camila Padilha, ela é de Barra Velha, né? Eu tava no Egito e eu falei assim: Camila, o que você tá fazendo? Camila sempre foi umas furadas comigo. E ela falou assim: tô trabalhando aqui e tal. Eu falei assim: você tem disponibilidade de vir pro Egito? Seu passaporte tá em dia? E a Camila já tinha viajado uma vez para fora, para os Estados Unidos, como maquiadora, que ela fazia maquiagem, cílios e tal. Aí ela falou assim: tenho. Eu falei: você consegue vir? Ela: consigo. Aí eu levei a Camila, que é daqui de Barra Velha também, tá? Porque eles precisavam de mais uma pessoa. Então, assim, aí levei a Camila pra lá. Então, ó, eu falei: guarda aí que eu vou dar mais nomes de Barra Velha que foi pra fora, tá? E aí, o pessoal gostou da Camila também. Depois eu levei uma outra conhecida de um curso, que inclusive eu acho que era de Belo Horizonte, ela. De um curso que eu tinha feito, que eu tinha conhecido, porque através desse network que a gente faz da vida, de cursos, de congressos, a gente conhece pessoas. Conheci uma menina que era muito boa também nos cílios e tal, eles levaram ela. Quando a nossa temporada encerrou, eles falaram assim: olha, Ana, a gente gostou do seu trabalho, gostamos do pessoal que você trouxe, pode trazer mais uma equipe? Uau. Só que no início, eu não entendi como um recrutamento, eu nem sabia. Nem sabia o que eu tava fazendo. Não Só sabia tava o que eu fazendo. tava fazendo. Eu falei assim: eu só vou. Olha, eu sabia. Você já assistiu aquele filme Sim, Senhor? Cara, pior que eu acho que não. Tem Mas um me filme. fale que eu sou meio ruim de nome. Tem um filme, gente, do Jim Carrey, que chama Sim, Senhor. Assistam esse filme, tá? Ele é uma pessoa que muita coisa dá errado na vida dele e ele tem muito não na boca. E ele passa a falar sim e muitas coisas maravilhosas acontecem na vida dele. Eu acho que já assisti. É bem antigo. Muito já antigo, assisti. muito antigo. Deve ter no YouTube em algum lugar. E eu lembro em vários pontos da minha vida muito desse filme. Tipo, de não falar tanto não. E se eu quebrar a cara? Tudo bem, é experiência de vida. A gente aprendeu o que a gente não deve fazer. Mas e se a gente der certo? E se der certo? E se der certo? Então, o pessoal falava assim: dá pra você trazer aqui? Eu falava: dá. Sabe fazer? Não, vai dar de um jeito. Vamos lá. Então, assim, eu lembro que, graças a Deus, foram pessoas muito boas que se tornaram minhas amigas hoje. Mas, assim, logo depois eu pedi mais 3 meninas, 3 lashes que eu conheci em congressos. E eu falei: olha, gente, vai ter uma oportunidade aqui, vocês querem, funciona dessa forma, né? Porque um detalhezinho, tá, gente? As empresas, quando elas contratam uma pessoa, elas vêm no Brasil recrutar, o que que acontece? Essas empresas internacionais, elas contratam você e os custos. Em sua maioria, eles vão pagar passagem, hospedagem, o visto, o trajeto de transporte para você ir trabalhar todo dia e voltar. Material, custo de alimentação. Então, você recebe o seu salário para desenvolver aquele serviço, mas os custos que você tem, a empresa arca. Por isso que é uma das maiores vantagens de você trabalhar no internacional, porque principalmente que o contrato a maioria em dólar, né? Mas assim, você tem essa questão do dinheiro e tem a questão que você tem muito menos custo que no Brasil. Aqui no Brasil... Aquelas... Posso arrumar minha mala? E no Brasil eu pago minha gasolina, eu pago minha casa, e lá fora não, porque eles estão te trazendo, eles querem a tua mão de obra, né? É super luxuoso? Não, gente, você não vai ficar num hotel 5 estrelas, não é dessa forma que funciona. A empresa visa lucro, a empresa não é ONG, né? A empresa visa lucro, mas ela vai te dar um alojamento, com uma estrutura, ela vai te pagar algumas coisas para que você esteja ali e você vai ser um funcionário da empresa. Tudo tem um bônus e um ônus, né? Então, assim, as primeiras pessoas que eu levei ali, que eu fiz esse recrutamento, as pessoas gostaram da ideia porque também era tudo uma novidade. E aí eu vi que a pessoa
colocou assim, Ana, mas como é que faz isso? Ana, como é que faz aquilo? Eu falava assim, gente, eu fiz dessa forma, não sei se vai funcionar para você. E ao longo de mais ou menos um ano, eu ia dessa forma. Primeiro, inicialmente, eu só recrutava para cílios e eu ia passando a minha experiência para as pessoas. Quando eu me mudei para o Egito e realmente eu fiquei lá mais tempo, eu fiz muita live na pandemia, principalmente aqui no Brasil, referente à carreira internacional, e eu notei que eu estava virando uma referência de carreira internacional. E eu falei assim, gente, eu preciso aprender mais. Porque carreira internacional não é só um país. Esse negócio tá ficando sério. Tá ficando sério. De uma empresa que eu tava levando as pessoas, começou a vir 2, 3, 4. Aí eu lembro até uma época que eu cheguei a indicar para 6 empresas dentro do Egito. E daqui a pouco começou a vir Arábia Saudita, Dubai, começou a vir outros países perguntar de pessoas. E eu falei, cara, isso aqui tá tomando uma proporção muito grande, eu preciso estudar. Então eu falo assim, que as primeiras pessoas que eu levei para fora, eu passei a minha experiência, que na minha opinião foi muito positiva, né? Mas nem todo mundo reage da mesma forma, porque nós somos formados pelas nossas experiências. Sim. Então, o que para mim foi muito bom, para outra pessoa pode não ser. E aí eu comecei a criar essa consciência maior, foi quando eu comecei realmente a mentorar pessoas. Aí eu desenvolvi um curso focado nisso, aonde eu tento trazer mais amplamente todas essas questões de adaptação, de cultura, de documentação, e não só de países árabes, mas para o mundo. Porque ao longo aí de 2020 agora para 2024, eu já fiz parceria com 18 países. Então, Uau, gente. e teremos mais, tá, gente? Olha Um spoiler só. aqui, que agora no segundo semestre, que a gente vai virar setembro, eu vou para alguns países novos. Então, eu tenho algumas reuniões agendadas para possíveis aberturas de salões só com brasileiras. E aí, a gente vai invadir bem o mercado europeu ali. Então, assim, ao longo desse tempo, as coisas foram aumentando. E sempre assim, uma pessoa foi falando para outra, foi falando para outra. Então, eu tive essa experiência de morar no Egito. Foi onde a minha carreira realmente expandiu muito, porque as pessoas me viam como uma referência de tipo, ela tá lá, ela tá morando lá, ela tá vivendo isso, né? Então vamos perguntar para ela, né? E depois eu fui muitas vezes também em Dubai e voltava a trabalho, né? Fazia trabalhos esporádicos. Depois eu resolvi voltar pro Brasil. E aí eu comecei também a ir para o mercado europeu. O ano passado eu tive a oportunidade de ir para a Itália, para a Suíça e para a Alemanha. Uau. Então são mercados que estão crescendo, né? Enfim, né? Eu falei tanto, né? A gente fala de trajetória, mas enfim, tá, gente? Aí eu morei no Egito, voltei pro Brasil por umas questões pessoais e também porque, Maitê, assim, ó, eu falo assim, é maravilhoso morar no exterior, gosto muito, mas como no início lá eu tinha comentado que Barra Velha, eu adotei Barra Velha pra minha vida. Sim. Eu sentia falta de Barra Velha, da cidade, da praia, das pessoas se conhecerem, né? Lá fora é muito bom, eu não tenho do que reclamar, assim, ó, zero. Eu tive uma vida muito boa enquanto eu estive fora. Mas eu sentia falta um pouco Talvez da minha... dessa proximidade, dessa dessa intimidade. dos meus amigos, da rotina que eu tinha aqui e tal. E aí teve algumas questões pessoais que me fizeram voltar pro Brasil. Tipo, acumulou tudo. Aí eu falei assim, não. E nisso, que era um ano, né? Eu fiquei 2. Que aí eu fui em 2020 e eu voltei só em 2022. Mas acho que até por causa da pandemia também, né? Não, nem dava pra vir. Mas a pandemia ficou lá... Começou em março. E o aeroporto fica fechado até julho, agosto, mais ou menos. Aí, logo depois que abriu, eu dei um pulinho no Brasil, mas logo voltei. Que eu vim pegar material, roupa, umas coisas assim, e voltei. Mas eu fiquei praticamente 2 anos direto lá. Olha só. E aí, depois, gente, teve várias pessoas aqui da cidade, inclusive, que também foram viajar. Olha só. Porque eu tinha alguns amigos aqui na cidade. Então, teve algumas pessoas que eu ajudei nas indicações e teve pessoas... Através dessas pessoas que foram indicadas, elas indicaram outras pessoas. Então, a gente teve aqui, que eu me lembro agora, eu recordo, teve a Samantha, teve a Camila, teve o Oscar maravilhoso, que também tá lá. Inclusive, o Oscar tá hoje lá no Egito, trabalhando. A Nani, que eu tava comentando, que ela é de unha, tá em Malta.
que eu me lembro aqui da cidade, eu acho que foram essas, não lembro, gente, se eu faltou alguém, Alguém. que desculpa, tá? Considerem. Memória não é tão boa. A área da beleza que já saíram para fora. Então, isso foi bem legal, assim, de ver. E que sirva também de inspiração para algumas pessoas que, tipo, tá aí no mercado, não sabe exatamente, é da área da beleza. Vou puxar o carrinho da área da beleza, tá, gente? As outras áreas eu não domino tanto. Mas, assim, de repente não conhecem Sim. sobre isso, sobre essa possibilidade. E principalmente aqui em Barra Velha, eu vejo que as pessoas conhecem muito pouco sobre isso. E eu acho que tu falando, Ana, sendo uma pessoa próxima, né? Ainda mais agora vai ficar mais próximo dessa galera, traz essa quebra de tabu, né? Porque quando a gente fala de carreira internacional, dá aquele negócio, né? Tipo, ai, será que é real? Ai, será que não é verdade? Ai, será que é balela? Ai, será que realmente acontece? Como será que é, né? E deve chegar muito isso pra você, né? Sim. Até eu tava brincando, né, gente? Eu tava falando pra ela que muita gente chega assim e fala assim: eu vi a novela Salve Jorge, eu vi a América e tal. Isso é tráfico de Isso é pessoas. tráfico de pessoas, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa fala assim: olha, minha mãe quer conversar com você, eu vou fazer uma videochamada. Eu falo, gente, eu tive que fazer mudanças profissionais. Então, por exemplo, hoje eu tenho um Instagram muito público, né? Que eu deixo ali muitas informações para as pessoas verem essa possibilidade, porque existe o lado ruim? Existe. Sim. Gente, existe o lado ruim do mundo, né? Mas existe o lado bom das coisas. E o mercado da beleza, por ele ser algo tão, como é que eu diria, tão grande, tão expansível, né? Ele tem pegado essa questão da gente poder trabalhar em qualquer lugar. Então, eu posso estar em Barra Velha, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar em Paris, eu posso estar em qualquer lugar do mundo. A área da beleza proporciona que a gente consiga exercer a nossa profissão em qualquer lugar do mundo. Diferente até de algumas profissões. Por exemplo, se eu sou advogada, eu entendo das leis do Brasil, mas se eu for para outro país, eu já não consigo trabalhar com a minha área, né? E a área da beleza, a gente tem essa facilidade. Existe todo um processo, mas existe essa facilidade. E ele cresceu muito. E nós, brasileiras, começamos a nos tornar uma referência mundial de mulheres muito bonitas, de mulheres com serviços de qualidade na área estética, com produtos muito bons. Agora, fugindo um pouco da área leste, né? Que eu sou leste, mas hoje eu trabalho com todas as áreas, de cabelo, unha, estética corporal, facial, micropigmentação, cílios, tal. Eu recruto para todas as áreas. Exemplo, a Progressiva Brasileira. A Progressiva Brasileira, ela é amplamente divulgada nos países e é um produto que o pessoal ama e tem muitas brasileiras que estão aí pelo mundo viajando e trabalhando, inclusive fazendo workshops com algumas marcas em outros países. Uau. Exatamente porque o produto que a gente tem aqui é muito bom, não tem igual nos outros países. Então, quando você vai para um mercado, por exemplo, eu vou para o Egito, né? Do Egito, que a gente fala ali de progressiva. Nossa, progressiva brasileira dominou o mercado. A gente vai para um país da Arábia Saudita, né? Você fala que você é brasileiro, que você trabalha com cabelo, o pessoal automaticamente já confia em você no seu trabalho. Que legal. Então, assim, o mercado europeu também está crescendo muito nessa parte. A gente faz as indicações, a gente faz o recrutamento aqui no Brasil para as empresas e a gente vê como as áreas da beleza cresceu muito. Eu já tive por diversos recrutamentos, por exemplo, tem um método de drenagem linfática, que chama método Renata França, que por muitas vezes as empresas falaram assim, não, se tiver esse método, eu dou um plus no salário. Uau, e é uma formação nacional. Uma formação nacional. Olha só. De tão grande que ela ficou, ela se tornou uma referência muito grande na técnica e hoje as pessoas que fazem curso com ela também colhem isso lá fora. Então, assim, hoje eles olham a mulher brasileira como uma mulher muito bonita e eles olham esse mercado como as profissionais que cuidam dessa mulher são profissionais muito boas porque deixam essa mulher muito bonita, né? Então, hoje a gente está ditando muitas regras no mercado. Eu acho que a gente veio construindo uma história, porque eu vejo assim, ó, que antigamente nós éramos referência, por exemplo, em cirurgia plástica, ainda somos, né? Ainda somos referência. Mas hoje nós somos referência também na área estética. Olha só. Que uma coisa meio que
descende da outra ali, tá Uhum. tudo na área da beleza, né? Uhum. Então, nós também estamos nos tornando. E uma das coisas que eu acho que expandiu esse mercado foi a pandemia, Uhum. aonde as pessoas ficaram em casa, começaram a consumir mais o online e passaram a ver mais esse mercado, até porque muitas brasileiras começaram a competir em campeonatos internacionais de Olha só. cílios, de micro, de cabelo e tudo, porque era tudo online, teve Uhum. muito, e elas estavam subindo para o pódio. Então, eu acho que esse mercado cresceu muito da pandemia para cá e a visão das pessoas de fora para o mercado brasileiro. Então, eu já fui para 10 países Uhum. e todos os países que eu passei, todos os países receberam muito bem essa questão estética do Brasil. Uhum. Vimos nós como uma referência de estética, como uma referência boa, né? E infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem esse mercado. Pois é, eu ia Então, falar isso agora, gente. Vocês estão entendendo a dimensão desse negócio? ainda não conhece assim o quanto você, atrás da Sim. sua maca, atrás da sua cadeira ali, você pode expandir esse mercado, você pode estar explorando ele. Ah, eu posso trabalhar aqui na minha cidade? Uhum. Pode. Mas e se eu quiser trabalhar em outro país, eu também tenho essa possibilidade e o mercado aceita muito bem. Uhum. E tu acha que isso foi um ponto, assim, bem positivo na tua carreira? Essa liberdade geográfica, né? Que hoje você, né, basicamente tem isso e hoje tá aqui em Barra Velha, amanhã tá lá Eu falo assim, do eu outro estou em Barra lado. Velha porque foi a cidade que eu escolhi viver. Mas essa liberdade que está sendo inserida no mercado, às vezes a gente pensa só de cidade para cidade e Uhum. não pensa numa escala maior, que é de país para país, né? Eu falo assim, nós somos privilegiadas praticamente, porque a nossa área a gente pode exercer em qualquer lugar do mundo. Todo lugar do mundo é bem aceito. Sim, porque todo lugar tem uma mulher que quer Sim. ficar bonita, ela é vaidosa. E não é um robô que vai fazer. Então não vai Uhum. ficar obsoleto. Olha só. Por mais que tenha tecnologias no mercado, existem maquiagens belíssimas, Uhum. mas não faz uma extensão de cílios, não faz uma micropigmentação, não faz uma progressiva no cabelo. Então, por mais que a gente ainda tenha muitas coisas mecânicas e muitos produtos bons, a mão de obra ela ainda é necessária. Uhum. E nós brasileiros estamos virando uma referência. Como eu comentei lá no início ali do podcast, eu tava falando assim que quando eu viajei, não tinha muitas pessoas que viajavam. Uhum. Então a gente tinha pouquíssima referência para perguntar. Hoje, quando você começa a procurar, você já vê um grupo maior de mulheres viajando, né? Nada contra os homens, tá? Tem público também de homem, tá? De barbeiro e tudo mais, mas eu vou falar muito de mulheres. E você já vê uma grande quantidade, principalmente de mulheres. Existem a parte masculina, de barbeiros, até muito homens cabeleireiros também, micropigmentadores que fazem. Tem uns que Legal. até fazem cílios também. A gente tem agora bastante inserido nos congressos. Mas o mercado do exterior, ele ainda é dominado pelas mulheres na área da estética. E tem uma grande quantidade. Hoje é mais fácil você ver uma mulher que está atuando no outro país com a área da beleza sendo brasileira. Em 2018, 2019, a gente não via de jeito nenhum. Você vê que em questão de 5, 6 anos, Quanto que o expandiu, mercado mudou virou. totalmente. E antes, assim, até para quem é da área de estética, a gente, quando vinha uma pessoa lá de fora, academias renomadas, tudo, vinha para o Brasil, a gente pagava uma fábula de valores porque a gente queria aprender a técnica. E hoje é o contrário. Elas estão recrutando nós, estão contratando nós para dar curso no exterior, para levar a nossa mão de obra para lá. Trocou, é o inverso. Então, né? estamos sendo bem valorizadas, né? Estamos sendo bem valorizadas. E Na verdade, visadas, né? eu falo assim que aqui no Brasil a gente só não está expandindo mais porque o nível de consciência das pessoas sobre isso ainda não virou. Então, eu tenho tentado bater nessa tecla para a gente se posicionar no mercado como uma profissional de alto valor, de alta performance, para a gente realmente expandir tudo que a gente pode, porque o mercado está vindo, está crescendo, nós somos referências, mas infelizmente nós brasileiras ainda não viramos a chave que a gente pode se posicionar
como uma profissional de alto valor no mercado internacional. Ainda tá precisando caminhar sobre isso. Quebrar algumas crenças, talvez. Muitas crenças. Porque a gente tem essa referência de que o internacional sempre é melhor. Então, talvez elas não perceberam que existiu essa virada de chave ainda. Né? Eu costumo dizer assim, que nós brasileiros temos a síndrome do vira-lata. Que a gente sempre acha que nós estamos por baixo. E, na verdade, a gente já está dominando esse mercado, estamos dando workshops pelo mundo, né? A gente precisa realmente se posicionar como uma profissional de alto valor. Sim. Se você quer ser uma referência, você tem que ser uma referência, você tem que se tornar. E é de dentro para fora. Sempre, né? Então, hoje o mercado está proporcionando isso, mas nós brasileiros ainda temos uma grande caminhada no sentido de cabeça, de mudar a mentalidade. Sim. Né? E você está aqui para isso, né? Sim, por favor. Podemos fazer até um combo. Mas a Ana, hoje, né, falou do leste. Acho que isso é o principal, assim, para trazer para o pessoal, para trazer essa proximidade, de que hoje você faz esse movimento, né? Então, se você que está assistindo esse vídeo tem essa vontade de ir para fora, de expandir a tua carreira e realmente, né, ser uma referência, a Ana tá aqui para te auxiliar do começo ao fim, né, Ana? E tanto é que quando Maitê você me chamou para vir aqui, eu gostei muito, porque eu falei assim, gente, eu nem sei se as pessoas aqui da minha cidade têm essa noção, essa proporção de que a gente pode ir além. Sim. Né? Eu conheço bastante pessoas aqui da área da beleza, mas tá vindo bastante gente nova para Barra Velha, cresceu muito Barra Velha nos últimos anos. Eu fiquei um tempo fora, então não consegui acompanhar tudo. Inclusive, esses dias a gente fez um encontro de leste, conheci muitas lestes novas da cidade, e eu vi quanto que as pessoas ainda não conhecem essa possibilidade. E eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, tenho meu estúdio na cidade, né? Eu tenho meu estúdio aqui na cidade, gosto daqui, você pode me encontrar no mercado, num café, né? E a gente ver isso, tipo, positivamente para a cidade. Sim. Né? É o que eu falei, eu escolhi Barra Velha, eu gosto daqui, eu estou aqui. E eu vejo que as pessoas nem conhecem, não sabem ainda. E hoje eu palestro, né, sobre isso, só não palestro aqui na cidade, porque praticamente não tem evento ainda. Mas vamos montar algumas coisas aí. Mas eu palestro pelo Brasil inteiro, levando isso. E aqui, que é onde eu moro, ainda as pessoas não conhecem. Vamos quebrar esse tabu. Inclusive, falando de Barra Velha, tu viu que tem um mimo aqui pra gente, né? Sim, gente. Eu tô louca pra comer isso aqui. Então, assim, falando de Barra Velha, quanto é importante a gente fazer esse movimento, né, na cidade. E eu preservo muito todos, né, as empreendedoras, empreendedores aqui. E acho que esse movimento de network e de reconhecimento é muito legal. Não, network, assim, ó, precisamos. Né? Precisamos. Quebrar esse gelo, inclusive, assim, ó, todos os nossos patrocinadores aqui são maravilhosos. E um deles é o que tá aqui, né? Que é o pessoal do De Rock. Você conhece, mas quem não conhece, saibam que tem cupom de desconto aqui do Pod pra vocês. E eles não são só uma hamburgueria, né? Eles têm porção, como a gente tá vendo aqui. Tem os molhos deles que são maravilhosos e a gente vai degustar um pouquinho, né, Ana? Sim, gente, eu tô namorando esse aqui, sabe? Porque a Gido hoje, ela já sabe o que eu gosto, ela mandou aqui, ó. Vocês viram que... E é isso que a gente tava falando, né? Dessa proximidade, que ao mesmo tempo que é muito bom, né? Todo esse movimento, é muito gostoso a gente ter essa proximidade, essa intimidade. Então, se você não tinha chego até a Ana, gente, tá aqui, ó, tá acessível. Gente, não tá, olha, não é tão longe assim. Eu sou cafezeira, passa lá no meu estúdio, toma um café comigo. Sim. Então a gente vai provar e depois a gente conta pra vocês. Mas já lembrem que tem cupom, então já pega o telefone aí, liga e já pede uma porção, um hambúrguer pra curtir o episódio, né, Ana? Sim, com certeza. Então tá bom. E agora, Ana, já provamos aqui de Barra Velha, coisa boa, né? Já estamos aí na cidade, coisa que já é conhecido, já tá mais familiar, né? Super. Mas você me contou que você também tem um pedacinho aqui em Barra Velha, né? Sim, que você atende. Sim. Deixa eu falar um Conte pouquinho, pouquinho pra nós, pra gente sentir essa proximidade também. Sim, eu contei pra vocês, né, que eu tive o meu estúdio, a Renove, junto com a Jaque, durante quase 6 anos. E o ano passado a gente resolveu encerrar as atividades pra gente ter outros objetivos, né? Ao longo de... Quando
a gente inaugurou a Renove, a gente tinha um objetivo de vida. E ao longo aí de quase 6 anos, a minha vida mudou completamente. Da Jaqueline mudou completamente. Sim. E não fazia mais sentido continuar ali. Foi, gente, uma dor, um parto. E encerrar aquilo foi, assim, gostoso, por um lado, porque seriam coisas novas. E por outro, também bem difícil, porque são anos ali construindo algo. E que nos proporcionou muita coisa boa, principalmente na minha vida também. E aí eu resolvi ter o meu estúdio, né, isolado, sozinha, tal. Falei, não, vou colocar mais equipe, vou fazer um estúdio solo. E hoje eu tenho o meu estúdio, que é ali próximo da prefeitura, tá, gente? E eu faço alguns atendimentos de cílios aqui em Barra Velha. E também dou cursos para quem quer iniciar na área de cílios, fazer um curso, conhecer essa área da beleza, mudar essa carreira. Então, para essa área, eu dou cursos também da área de cílios fisicamente aqui em Barra Velha. Então, para você que quer, né, colocar cílios ou entrar nessa área, eu estou à disposição. E também para quem você é profissional na área da beleza, né, de cabelo, de unhas, a área estética em si. Ficou curioso como é que funciona esse mercado internacional, né? Quer conhecer um pouquinho? Vem conversar comigo. Tô aqui, gente, na cidade, né? Vamos bater um papo. Eu tenho cursos de preparação, que ele funciona de forma online, porque hoje eu falo com o Brasil inteiro e com pessoas fora do Brasil. Então, eu tenho um curso online ali de desenvolvimento de carreira, que faz uma preparação para esse mercado. Mas para vocês aqui de Barra Velha, eu estou aqui. Então venham conversar se vocês têm interesse de mudar ali e de repente estou pensando, eu estou pensando em me mudar com a minha família. Estou pensando em sair do Brasil e ir para Portugal, ir para os Estados Unidos, ir para a Austrália, ir para não sei onde. Eu queria saber como é que funciona o passo a passo. Será que eu trabalhando, será que o meu marido, será que ele consegue realocação no mercado, tudo? Eu consigo te passar bastante informação nesse sentido, porque eu tô atuando fora do Brasil já fazem quase 6 anos também. Tem uma bagagem aí já. Então, assim, é uma loucura, assim, eu tive que aprender muito, adquirir muito conhecimento, e o meu mundo mudou completamente, né? Então, eu fico à disposição, principalmente como eu falei para vocês, eu amo estar aqui em Barra Velha, então eu quero valorizar a nossa cidade. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais o meu espaço ou conhecer essa carreira internacional, eu fico à disposição. Que bom, a gente fica muito feliz, viu, Ana, de ter pessoas como Inclusive, você. Inclusive, a Maitê, vou roubar ela, gente, vou levar ela lá pro Habib. Eu já falei, já que eu tô arrumando a minha mala, entendeu? E vou fazer uma viagem pro mundo. Eu sou dessas, hein? Cuidado. E olha, gente, esse segundo semestre agora, as minhas clientes não fiquem loucas, tá? Porque eu vou viajar, mas eu volto. Não vou largar mais ninguém por enquanto. Eu vou fazer uma viagem que eu vou fazer... Gente, eu vou fazer uma loucura, tá? Eu vou fazer 7 países. Uau! Então, eu vou deixar aqui para vocês ficarem curiosos. Spoiler. E tem que ir lá no Instagram olhar que eu vou palestrar internacional sobre essa parte de desenvolvimento de carreira. E também vou ter algumas reuniões com empresas em alguns países. Então, vai ser coisas novas. Quando eu voltar, a gente faz mais um. Tá? A gente marca. A gente marca mais um. Ficou gravado, eu vou cobrar. Pra contar essa parte. E vai ser muito legal, porque são países novos que eu não conhecia. E que também está expandindo na área da beleza. Então, pro final do ano, a gente vai ter muita coisa nova no mercado. Isso aí. Que venham muitas novidades. Muitas novidades. Né? Agora sim, Ana, a gente faz uma pergunta aqui no Pod para todas as convidadas, tá? É uma pergunta aqui exclusiva. Ela não quis me falar a pergunta. Eu não falei, não mandei no roteiro, não conto para ninguém. É realmente... Mas assim, é uma pergunta que eu acho que tem tudo a ver aqui com o Pod. Pode ser você mesma. E a pergunta é o seguinte: em que momento da tua vida você sente que você pode ser você mesma? Ou em que momento da tua vida você sentiu que você não pôde ser você mesma? Conte-nos. Nossa, gente, que pergunta impactante. Vamos ver. Deixa eu ir pro negativo, né? Em que momento da minha vida eu não pude ser eu mesma? Eu acho que... Ai, gente, eu não falo muito da minha vida pessoal, viu? Disse, agora eu peguei. Mas em diversos momentos, em relacionamentos, eu não pude ser eu mesma. E eu acho que isso pesou muito na minha vida.
foi uma coisa negativa que eu consegui transformar em positiva, porque eu peguei tudo isso que eu não conseguia ser em determinados relacionamentos e coloquei na minha vida profissional. Então eu peguei toda aquela energia que não estava fluindo ali e eu falei, cara, já que isso aqui não tá dando certo, eu não posso ser eu mesma aqui, eu vou fazer da minha vida profissional algo que eu tenha muito orgulho. Então eu foquei muita energia e durante até muito tempo eu deixei minha vida pessoal de lado. Mas eu não pude ser eu mesma em alguns relacionamentos. Infelizmente, tá, gente? Não aconselho. Agora, onde eu posso ser eu mesma? Eu acho que... É alguma coisa específica, será? Não. Deixa eu ver. Gente, eu acho que nas minhas horas vagas, nas minhas horas livres, eu acho que eu sou muito eu mesma. Eu sempre tento tirar um tempinho para fazer algo que eu gosto. Então, eu vou num café, apreciar um café que eu goste, comer algo que eu gosto, estar com alguma amiga. Eu acho que isso faz parte de uma rotina que eu tento exercer e é onde eu consigo ser eu mesma. Onde eu tenho aquele meu momento, às vezes, né, com amigas, às vezes sozinha, mas aonde eu consigo ali, tipo, ser eu mesma, ter o meu momento de lazer, o meu momento de prazer, um momento de, tipo, tô aqui curtindo esse merecimento que a gente estava conversando sobre as coisas boas da vida. Muito bom. Acho que seria isso. E podemos fechar com chave de ouro, você trazendo uma inspiração para essa mulherada? Gente, mas com certeza. Deixando para elas uma frase, algo que você acha que te impulsionou para toda essa trajetória que a gente contou, né? E de muita inspiração. Ai, que tomara que seja, tomara que seja. Sim, com certeza. Bom, o que eu tenho para falar aqui para vocês? Existe um mundo de possibilidades, né, por aí. E empreender, estar numa carreira, principalmente da área da beleza, que a gente vira uma empreendedora. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas a gente está empreendendo. Se você ainda não percebeu que você empreende, né? Você está lá com a sua marca, você pode estar dentro da sua casa, mas você está empreendendo. Você é empreendedora, saiba que assim, ó, eu na minha vida, eu acho que a vida é muito feita de ciclos. Sim, com certeza. Então a gente encerra ciclos e começa outros. Quando você começa a empreender, abre todo um mundo novo que você precisa expandir. E às vezes vai ser muito difícil esse processo, porque você precisa encerrar alguns ciclos na tua vida. Quando você começar algo novo, quando você começar a trabalhar numa carreira nova, quando você receber uma proposta para ir para fora, quando você abrir o seu negócio, muitas vezes você vai ouvir falar assim, isso não vai dar certo, isso não é legal, isso é tráfico de pessoas, vão roubar teus órgãos, você vai assumir um aluguel, você vai largar a sua carreira para trabalhar nisso. Eu acho que quando você começa algo novo, e essas pessoas que às vezes viveram a vida toda contigo, começam a falar, é a hora de encerrar alguns ciclos e começar novos. É muito difícil, Maitê tá aqui, né? Que ela fala muito disso, mas eu não estou me metendo na área dela, mas é uma coisa que eu levo para minha vida, que a gente precisa iniciar novos ciclos e estar com pessoas que tenham vontade de crescer. Que estejam ali na mesma... Que estejam alinhando objetivos, alinhando crescimento. Que você sente numa mesa de network e você saia dali rica de ideias. Que você fale, nossa, eu não quero sair dessa mesa, eu não quero perder nada, porque isso aqui tá muito gostoso. Então, se você tá aí começando uma carreira, se você trabalha na área da beleza, eu quero deixar aqui que você tem um mundo de possibilidades dentro e fora do Brasil, e que você pode crescer muito e junte-se com pessoas que estejam nessa fase de crescimento também. A sua vida vai mudar muito quando você começar a andar com essas pessoas. Resumidamente, o ambiente conta tudo. O ambiente conta tudo. Né? É aquela famosa frase da mãe. Como é que é? Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Parece clichê, mas... Mas é a pura verdade. E é cientificamente comprovado, tá? Não vamos entrar, né? Porque estamos no final. Deixamos para o próximo. Um dia eu vou fazer Maitê por Maitê, tá? Eu acho que a gente merece essa parte. Vamos fazer sim, com certeza. E é isso, gente. Que bate-papo gostoso. Sim. Viram só? Então, assim, ó, não é tão fora do que a gente imagina, né? A Ana está aqui super acessível, né? Para tirar dúvidas,
para guiar vocês que têm, né, essa vontade de ir para fora e que às vezes até não tinha, mas de repente agora, né, começou a ter, despertou isso. E tem o arroba dela aqui nesse vídeo também, mas se você quiser deixar os teus contatos. É o teu arroba Instagram. Ana Torrizella, né? Quem Achem ela quiser, depois a gente escreve, porque meu nome é diferente, tá, gente? Escreve ali Ana Torrizella, que você já vai me achar lá, estou eu. Pode me chamar ali pelo direct e tudo, eu tenho uma equipe que me ajuda e a gente vai estar sempre disponível. Ah, muito bom, Ana. Obrigada por estar aqui. Obrigada, eu amei feliz. isso. Então tá, gente, encerramos por aqui nossa tema de carreira internacional. Teremos o segundo vídeo, porque eu vou cobrar. No final do ano. E nos vemos então na próxima quarta, tá? Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.